E Deus me levou à vida de Josué, para nós meditarmos um pouco sobre as movimentações do Senhor, para nós identificarmos os movimentos de Deus. Porque muitas vezes nós falamos de movimentação, que Deus se move, Deus não muda, se move, mas muitas vezes passa desapercebidas as movimentações do Senhor. E Deus precisa que nós identificamos essas movimentações. Eu quero pegar exemplo como Josué. Depois tem outras pessoas que nós vamos estar falando aqui. Identificando o movimento de Deus. Os movimentos de Deus. Josué 1, a partir do 1. Amém, amados? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente será o vosso termo. Ninguém, olha só que promessa aqui, que palavra, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Cara, coloca o seu nome assim. Deus falando com você. Lê, como assim? Ninguém, Paulo, te poderá resistir todos os dias da sua vida. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente, irmãos? Nós temos que começar a trazer essa realidade para nós. Você consegue entender o Todo-Poderoso chegar para Josué e dizer: Josué, meu querido, Moisés morreu, rapaz. Eu fui de uma maneira com ele eu agi de outra forma, certo? Eu usei ele poderosamente, mas agora é a tua vez. Eu vou começar a agir através de você. E preste atenção no que eu vou falar para você. Ninguém neste mundo, neste planeta, seja fisicamente ou espiritualmente, poderá te resistir, porque eu sou contigo. Nós precisamos encarnar essa palavra para nós, irmãos. Precisamos trazer essa realidade para nós. Muitas vezes nós olhamos Moisés ou até Josué pelas movimentações que Deus fez com eles, e nós queremos que Deus faça da mesma forma, mas Deus não trabalha com cópia. Com cada um Deus se move diferente, irmãos. Nós precisamos nos conectar com a maneira que Deus quer agir nas nossas vidas. Ninguém vai ser igual a ninguém, irmãos. Mas uma coisa é certa, essa palavra, ninguém te poderá resistir, está em toda a movimentação de Deus para a igreja dele. Ele muda os movimentos, ele age de uma forma, ele muda os projetos, porque ele é Deus, mas essa palavra que ele liberou para este homem, ela está conectada na eternidade. E eu entendo que quando ele falou para Josué, ele está falando para mim e para você, que ninguém nos poderá resistir, não importa a movimentação, não importa o lugar que eu estou, não importa a circunstância que eu estou passando, ele está conosco. Deus presente em todo momento. Ele continua: como fui com Moisés, assim serei contigo, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Irmãos, quantas vezes nós sentimos desamparados por Deus? Vamos ser sinceros, irmãos.
Parece que Deus nos abandonou. Parece que as coisas não estão fluindo, não estão acontecendo, mas Deus não fala comigo. Sabe por que Deus não fala, irmão? É porque já falou, você que não ouviu e não fez o que Ele mandou. Nós achamos que Deus tem que ficar repetindo. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Não, irmão. A palavra do Senhor é como som de muitas vozes. Ele falou uma vez e pronto. Se Deus fizer... O silêncio de Deus é porque Ele já falou. É nós que não estamos obedecendo os discernimentos dEle para a nossa vida. Jamais vou te desamparar. Meu Deus. Tudo pode acontecer, menos o abandono de Deus. Tudo pode acontecer, menos Ele nos desamparar, irmãos. As pessoas podem nos trair, as pessoas podem nos abandonar, as questões podem querer nos sufocar, o mar pode ficar agitado, os demônios podem ficar sedentos pela nossa vida. Tudo pode acontecer. Uma coisa que não acontece é o desamparo do Todo-Poderoso sobre a nossa vida. E ele continua: sabendo que eu tenho um Deus que não me desampara, ele chega e fala: esforça-te. Ele fala: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, coisa bem clara aqui. Como é que Deus vai fazer prosperar o meu caminho? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ele falou o que, irmão? Se nós andarmos nas suas leis. A promessa está aqui. Se nós andarmos conforme está escrito, não precisa campanha, não precisa propósito para ser abençoado, irmãos. A nossa obediência, vocês lembram que nós ministramos no primeiro dia? A nossa obediência nos leva onde a fé não pode ir. Nós lemos Deuteronômio, primeiro Deuteronômio: olha, se tu ouvires atentamente, obedeceres a minha voz, comereis do melhor dessa terra. Vocês lembram disso? Não é fé, é obediência, que ele repete: se vocês obedecerem atentamente o que está escrito na minha palavra, vocês serão prósperos. Irmãos, a receita da prosperidade é seguir fielmente a palavra dele. Por isso que ele fala, ó, não tira nenhuma vírgula e nem põe nada, porque ela é suficiente, boa, perfeita, para fazer você prosperar, filho meu. O problema é que nós tiramos e colocamos aquilo que Deus não pediu. Não se afaste de tua boca o livro desta lei. Não te mandei eu, de novo ele continua, não te mandei eu. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Nós estamos com medo de tomar decisões, querido. Decisões claras na nossa vida, nós estamos com medo de tomar essas decisões. E Deus falou: oi, por onde tu for, esforça-te, tem bom ânimo, seja corajoso. Eu estou contigo por onde tu fores. A decisão que tu tomar, se ela está alinhada com o que está escrito, não temas.
A questão é que nós tomamos decisões segundo o nosso coração, e o nosso coração muitas vezes está nos enganando, irmãos. Por isso que o reflexo de toda decisão minha tem que ser pautada na palavra do Senhor. Ela tem que estar totalmente aqui. Mas o versículo 5 diz o seguinte, que é sobre isso que eu quero estar ministrando. Ninguém te poderá resistir toda a tua vida, como eu fui com Moisés. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, não desampararei. O tempo é um fator administrativo. Muitas vezes nos movimentamos sobre uma palavra, porém, até mesmo sem compreendermos a movimentação. É preciso sempre estar olhando para a nuvem, pois Deus não para. Ele sempre está se movimentando. E cada movimento que Deus faz, sempre Ele traz uma solução ou uma cura. O que aconteceu aqui, é que muitas vezes acontece comigo, com você, com a igreja do Senhor. Deus, Ele está caminhando de uma forma, aí Ele muda a maneira dele caminhar, e nós ficamos desesperados, porque nós não entendemos. E nós perdemos o fio da meada, porque nós não estamos totalmente conectados. Quando Moisés morreu, Josué ficou em pranto, 30 dias o povo chorando, e Josué amuado num canto. E agora, o que vai acontecer? Moisés morreu, não temos mais nenhuma direção. Como que Deus vai agir agora? O homem que Deus falava era Moisés. Deus não havia falado com Josué ainda, irmãos. A movimentação só era com Moisés. E Moisés transmitia para o povo. Josué era o guarda-costas de Moisés. Onde Moisés estava, Josué também estava. Mas tinha lugar que Josué não poderia ir. E agora, este homem, ele fica num vácuo de decisões. Por quê? Porque toda decisão que Josué tomava, a partir da palavra de Moisés. A partir que Moisés falava, Josué agia. Agora esse mentor, ele é tirado. Só que Josué, ele não compreendeu que Deus estava usando Moisés para prepará-lo para continuar a tarefa dele. Irmãos, Deus, Ele nunca vai parar os propósitos dele. A morte de ninguém impede o agir de Deus. O que Ele determinou vai acontecer. Precisamos entender isso, irmãos. E Josué ficou agora em questionamentos, em perguntas. Aí Deus aparece, a primeira vez que Deus fala assim: olha, o meu servo Moisés morreu, cara. Assim como eu fui com ele, eu serei contigo. Aquilo que você presenciou, que eu usei Moisés para fazer, eu vou usar com você. Só que tem uma coisa: seja valente, seja corajoso, tenha bom ânimo. Por quê? Porque a movimentação que Josué ia fazer não era a mesma que Moisés fez. Por mais que Josué presenciou milagres que Deus usou Moisés para fazer, Adonias, mas a forma de Deus usar Josué era diferente. Deus fala: então eu não vou repetir o que eu fiz com Moisés. Eu serei com você como eu fui com ele, mas tem bom ânimo, que não é da mesma maneira que eu usei Moisés. Não é da mesma forma que eu usei Moisés. Será diferente. Por isso tem bom ânimo, porque tem coisas que você não vai compreender mesmo. Mas faça. Cara, tem coisas na nossa vida que a gente não compreende, mas se a gente tem uma palavra do Senhor, a gente tem que fazer, cara. A questão é a gente dar o primeiro passo. Quando eu dou o primeiro passo, o caminho vai se abrindo. É igual, eu vi não sei quem falando, que eu não tive desse lugar ainda, alguns hotéis aí, os corredores são tudo escuros, mas quando você pisa no corredor, acende uma luz, você pisa, acende outra e vai clareando o corredor. Daqui a pouco você vai estar tudo claro, não é assim? Irmãos, andar com Deus da mesma forma.
Nós temos que primeiro colocar o nosso pé, para que as luzes vão se acender e haja clareza. O problema é que a gente quer ter todo o projeto já pronto na nossa mão para poder fazer. A gente quer o projeto já pronto e aprovado e assinado por Deus. Só pode fazer, está pronto. E aí a gente quer usar a fé, não precisa fé. Se você já tem tudo pronto, irmãos, desenhado e assinado embaixo, por que você vai usar a fé? Está garantido. A fé é você fazer coisas que você nem está sabendo, mas você está acreditando que vai dar certo, porque você recebeu uma palavra. Moisés recebeu uma palavra e um puxão de orelha: ser homem, em algumas versões, seja corajoso. Fui com Moisés, você contigo, porém diferente. E o tempo, irmãos, é um fator muito importante para as nossas vidas. O problema é que muitas vezes nós estamos perdendo o tempo, ou agindo fora do tempo, ou talvez maduro demais, ou talvez verde demais, mas nunca no tempo. Por isso que eu entendo que vai ser preciso, e é preciso Deus começar a colocar um prumo na nossa vida, para começar a alinhar de fato o nosso coração com toda a vontade dEle. João 5,17, Jesus disse o seguinte: mas Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ele estava dando uma instrução para os discípulos. Eu peguei esse versículo para dizer o seguinte: Deus não para a movimentação dele. Nenhuma circunstância pode parar o agir de Deus, irmãos. Meu pai trabalha, eu trabalho até agora. Porque muitas vezes as coisas não dão certo para nós, porque nós achamos que Deus parou a movimentação. Mas o silêncio de Deus, como eu falei muitas vezes, é uma resposta para nossas vidas. Ele já falou, agora tem silêncio, esperando a nossa atitude, o nosso posicionamento. E se nós errarmos, irmãos, voltamos para o começo. Irmãos, não é pecado errar, pecado é pecar. Mas a gente se lançar em algo, em um projeto, irmãos, e não dar certo, isso é humano. Não tem pecado nisso. O pecado é murmurar porque não está fazendo nada. Pecado é você ter uma proposta dos céus, um propósito dos céus, e você não ter coragem de fazer, porque nós não estamos tendo um bom ânimo para fazer, porque nós estamos esperando que Deus age. Deus podia agir comigo como agiu com fulano. Deus não vai fazer isso, querido. Deus não vai repetir a dose. A medicação que Deus tem para o Elton não é para mim não é para nós caminhamos junto, cada um tem uma medida, e Deus vai trabalhar em cima da nossa medida. Só que a minha medida complementa do Elton complementa a minha, entendeu, irmãos? E do Zé Carlos, e de todo mundo, do Hugo, e do Diego, e do Adonias, e do José, da Maria. As nossas medidas vai se complementando, mas cada um tem uma medida. A questão é que muitas vezes o nosso medo é porque nós queremos avançar em outras medidas, aí não dá certo mesmo, irmãos. Deus jamais pede o propósito. Quando o homem não lhe corresponde com aquilo que ele designou, ele levanta outro. As coisas acontecerão do modo e do tempo do Senhor. Deus prometeu que ia levar aquele povo para uma terra que emana leite e mel. Era um povo perturbado, um povo que nós sabemos que morreu no deserto, um povo murmurador, mas ele levou a geração para lá. Ele não mudou. O povo pereceu no deserto, mas a geração desse povo, Deus cumpriu o que Ele falou. Então eu me alegro nisso, porque se não der certo comigo, vai dar com alguém, mas não vai parar o propósito de por minha causa, nem por tua causa, querido. Não existe circunstância que possa impedir o agir de Deus. Ele mesmo falou: operando eu, quem impedirá, irmãos? Nós esquecemos disso. Talvez o teu sonho morreu, o teu Moisés morreu,
E nós estamos planteando o nosso sonho que morreu. E Deus fala: levanta, porque tem muita coisa para acontecer através da tua vida. Não é porque algo não deu certo, porque algo frustrou, você não pode ficar prostrado. Vou fazer de outra forma, de outra maneira. Não tenha medo. Irmãos, nós precisamos nos arriscar mais no Senhor. Cantamos aqui que Ele é um oceano infinito, mas ninguém quer mergulhar nesse oceano. Ninguém quer ir para o infinito. Só cantamos. Por quê? Porque nós temos medo de nos lançar, irmãos. Sabe o problema? É que as águas ficam agitadas. Levanta uma tempestade. Na realidade, irmãos, essa tempestade que levanta nesses mares da nossa vida, existe um espírito chamado Leviatã, que ele se levanta para causar medo e nos frustrar. É o Deus da frustração. Mas Jesus pisou e andou sobre o mar para dizer: Leviatã, você está sendo subjugado por mim. Precisamos entender isso, irmãos, que muitas vezes as nossas atitudes é porque nós estamos com medo, porque levantou tempestades. Mas tempestade, irmãos, tem dois propósitos: ou para nos alinhar com os céus, ou para nos matar. As indecisões têm impedido nós a prosseguir, irmãos. Os nossos medos, nós contabilizamos tudo. E quando eu falo contabilizar, não é só financeiramente. Nós contabilizamos o tempo, nós contabilizamos tudo em nossa volta, e nós não aplicamos por causa disso, porque nós começamos a colocar dificuldades. Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana comigo. Não ficou expert, mas ficou bom. Eu coloquei essas condutores, eu não sabia. Esses negócios de água aqui, coisa simples, parece que é simples. E nós ficamos quase 2 anos esperando alguém colocar isso para nós, porque parte já estava pago. E ficamos, e o rapaz sem condições de vir e tal, e foi indo, até que eu cheguei. Eu falei assim: meu querido, me explica como é que coloca esse negócio, vou ver se eu consigo colocar. Cara, quando ele me explicou, eu falei assim: cara, por que eu não fiz isso antes? 1 ano e meio, irmão, 2 dias, o Antônio colocou tudo isso. Não ficou como um profissional, mas está aí. Mas outra igreja nós fica 10. Foi a primeira vez, mas a pouca explicação que ele nos deu, nos levou para esse lugar de executar, entendeu, irmãos? Por bem que nós ficamos até com medo de perguntar: Senhor, como é que faz isso? Porque nós queremos pronto, queremos que Ele faça para nós. Irmãos, tem coisa na terra, Deus não vai fazer nada na terra sem usar o homem. Ele tem poder e pode fazer, mas Ele decidiu que para fazer qualquer coisa na terra, Ele precisa do homem. Então, mas muitas vezes nós temos medo de perguntar: Senhor, como é que eu faço isso? Porque nós queremos que o Todo-Poderoso, o Criador, desenhe para nós, ou faça para nós. Mas eu acho que nós estamos perdendo tempo, irmãos, com coisas simples e fáceis de ser feito. O que falta é nós sermos corajosos em entender a movimentação do Senhor. É como milagre, irmãos. Para uns, o milagre é só aqueles milagres de doenças terminais. Para outro, milagre é Deus curar uma dor de dente, uma dor de cabeça, um joelho inchado. Estão entendendo, irmãos? Somos nós que decidimos como Deus vai agir na nossa vida. O que está faltando, irmãos, é nós temos conhecimento do nosso Deus. Nós temos muita informação sobre Ele. Nós vamos conhecer, irmãos, porque se nós conhecermos, nós vamos conhecer toda a verdade. Informação não é toda a verdade, porque informação passa por corações e passa por pessoas, informações. Mas conhecer o Senhor é direto na fonte, irmãos.
O que nós estamos precisando é conhecer diretamente, prosseguir em conhecer o Senhor. Ele é um oceano infinito, porque nós nunca vamos conhecer Deus na sua totalidade, mas nós temos que começar a prosseguir e conhecer o Senhor a cada dia, e saber que Ele vai fazer de uma forma diferente na minha vida e na sua vida, mas é o agir dEle, é a movimentação dEle. Já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Sim, Jesus. Já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Sim, papai. Deus, Ele precisa nos legitimar com a primogenitura, como Ele fez com Josué, quando Moisés morreu. O que Deus fez com Josué? Legitimou ele. Você agora é o meu primogênito, você é aquele que eu vou ter contato direto, eu vou usar você agora. Deus legitimou Moisés, e também legitimou Josué. No meio de um povo, Deus pegou aquele, mas você vai ser o primeiro que eu vou começar a usar. Deus precisa, irmãos, só que nós precisamos entender que para Deus nos legitimar, Ele vai ter que nos marcar. Alguma coisa tem que acontecer na nossa vida, para dizer, não, você está legitimado, você é o meu primogênito, para exercer coisas que outros não vão fazer, é com você que eu quero. O foco de Deus, irmãos, são os filhos. Quando se fala o Senhor, no caso o Senhor falou para Josué, está falando o Senhor da guerra, Josué. Por quê? Porque Josué ia enfrentar muita batalha. Deus se apresenta como um Senhor da guerra para Josué. A movimentação de Moisés, irmão, foi liberar um povo escravo de Faraó, mas esse povo não tinha pegado em espadas. Com Josué ia enfrentar reis, o povo precisava pegar em espadas. Movimentação, irmãos, mudou. Os milagres que Deus usou com Moisés foi para tratar do Egito. Agora com Josué, Deus levanta ele como um guerreiro. É o mesmo Deus, mas uma forma diferente de conquistar aquilo que Deus prometeu. Está entendendo, irmãos? Tem hora, irmãos, que nós vamos ter o óleo na mão, tem hora que nós vamos ter que ter a espada na mão, tem hora que nós vamos ter que se sentar para aprender, mas tem momento que a gente tem que se levantar para ensinar. Vamos aprender o que Deus está falando e revelando no nosso meio, porque muitas vezes Deus colocou uma espada na mão de alguns, e esses estão simplesmente brincando de soldados, e a guerra é iminente. Porque Deus é um Deus que olha pelos filhos? Porque esse povo no deserto pecou contra o Senhor, mas Deus não os abandonou. Falou assim: vocês não vão entrar, porém os seus filhos vão. Vocês é muito mal, muito rebelde, não são dignos de entrar naquela terra. E Ele mostra que é um Deus que cuida dos filhos, fala, mas os seus filhos vão. Deus cumpriu a promessa que Ele prometeu para o povo, só que aquele povo não desfrutou da promessa. Quem desfrutou foi os filhos deles, mas Deus não quebrou a promessa. Nossos filhos, para vencer as guerras, têm que aprender a gratidão através das nossas vidas, irmãos. Algumas vezes é necessário os pais deixar os filhos passar algumas situações difíceis,
para vencer, é preciso encontrar um caminho para que possamos habilitar os nossos filhos. Nós não podemos ter filhos mimados, irmãos. Existe uma guerra iminente. Se eu sou frouxo na guerra, eu transmito a frouxidão para os meus filhos. Se eu sou fraco nas minhas decisões, os meus filhos serão fracos nas decisões também. Estão entendendo, irmãos? Nós precisamos encontrar um caminho para habilitar os nossos filhos para herdar algo precioso que Deus prometeu para mim e para você. Os nossos filhos têm que ser melhor do que nós, irmãos. Eles têm que ter mais fé, eles têm que ser mais ousados, eles têm que ser mais vitoriosos, eles têm que ter mais garra, eles têm que amar mais o Senhor, ter mais temor. Nós precisamos habilitar os nossos filhos, porque tem coisa que a gente não vai herdar, mas eles vão, irmãos. Eles vão herdar, e precisam herdar, irmãos, com maturidade. Eu começo a imaginar alguns reis em Israel que começou a ser rei com 8 anos de idade. Com 12 anos de idade já eram reis. Hoje nós encontramos jovens aí com 30 anos que ainda é um bebezão dentro da casa do pai. O pai tem que dar mamadeira na boca, ainda que o cara não sabe fazer nada. É um dependente, é um sanguessuga dos idosos, dos velhos. Irmãos, nossos filhos precisam aprender a gratidão através da nossa vida. O que nós estamos transmitindo para esse povo, para os nossos filhos? Será que nas nossas mesas se encontra gratidão ou murmuração? Sendo Deus um Deus geracional, irmãos, Ele está preocupado comigo e com a minha geração futura. Se nós partirmos dessa terra, irmãos, se nós não marcarmos os nossos filhos, não habilitarmos eles, nós falhamos em tudo. Podemos deixar heranças, casas, carro para nossos filhos, mas se nós não deixar, se nós não habilitarmos eles para eles entrar em lugares, em Deus, irmãos, nós falhamos na nossa missão. Eu tenho uma promessa, você tem uma promessa, Canaã nos espera, nós estamos em batalha, irmãos. Nós estamos vivendo Jericó, nós estamos vivendo Ai. Os cananeus, os amorreus ainda existem, que sufocam a nossa vida. Nós ainda não estamos vivendo uma terra que emana leite e mel. Nós temos uma promessa, irmãos, mas muitos de nós, irmãos, não vão ver essa promessa. Mas que Deus nos permita nós vencermos esses gigantes da nossa vida. Entendemos que Deus se movimenta diferente. Qual é o teu inimigo, irmãos? Aprende a lutar com o teu inimigo, aprende a conhecê-lo. É preciso ser sucinto, porque Deus nunca perdeu o fogo. Ele sempre está queimando, sempre tem alimento, sempre tem avivamento. Ele nunca sai do avivamento. Nós que saímos, irmãos. As promessas de Deus, Ele nunca quebrou uma promessa. Ele nunca arredou o pé daquilo que Ele falou. O avivamento está nele, com Ele. Então, irmão, entenda que se eu quero ser avivado, eu tenho que me aproximar dEle. Eu entendo que o avivamento, irmãos, ele é mais individual do que coletivo. Por quê? Porque Ele é o avivamento. E se eu me aproximo dEle, eu sou avivado. Aí outro se aproxima dele, é avivado. Outro se aproxima dele, é avivado. Aí nós temos o avivamento coletivo. Mas a questão é cada um se aproximar dele para ser avivado. O problema é que nós queremos pegar avivamento, irmãos, por terceiros. Nós queremos pegar avivamento ficando do lado de pessoas que são avivadas. Mas o avivamento está nele. Então nós precisamos correr para Ele.
um correr individual para que o avivamento seja coletivo. Ele não perdeu o foco, irmãos. Deus ainda é o mesmo. Mas nós estamos tão preocupados para que as coisas estão certas, ou dão certo, que nós esquecemos que Deus não mudou. O homem faz plano, mas a aprovação vem do Senhor. Temos que fazer plano, mas eu não posso me frustrar quando Deus fala, você fez plano, beleza, mas não é para agora. Eu vou usar o teu plano, mas o momento não é agora, não é esse movimento que eu quero. Só fica na brecha, que na hora certa eu te pego e te arrasto. Precisa ficar disponível, irmãos, porque quando você menos esperar, a mão dele vem, pega você e te leva. Faz planos, mas acredita que quem vai realizar os planos no tempo e do modo dele. Não podemos nos frustrar porque não deu certo. Não. O movimento de Deus sempre é ir para Sião. Sempre ir para Sião. O movimento de tudo caminha para isso, irmãos. Toda movimentação é levar-nos para Sião. Sião é a nossa casa, irmãos. Sião é o nosso lugar de origem. Lá em Salmo 102, do 19 ao 21, fala o seguinte: pois olhou do alto do seu santuário, dos céus olhou o Senhor para a terra, para ouvir o gemido dos presos, para libertar os sentenciados à morte, a fim que seja anunciado em Sião o nome do Senhor, e o meu louvor em Jerusalém. Então toda a movimentação que Deus faz, seja qual for na terra, irmãos, é para nos levar para Sião. O desejo do Senhor é nos pegar e levar para Ele. Ele do seu alto e sublime trono fica olhando. Ele não tem problema com pressa, irmãos. Ele é atemporal. O tempo é Ele que domina, é Ele que está no controle. Mas Ele olha assim, isso eu penso assim, e fala, já você está comigo. O desejo do Senhor, irmãos, é que toda a movimentação, todo o trabalho dele é nos levar para Ele. Tudo que nós fazemos aqui na terra, toda a resposta que nós damos aqui, irmãos, é para chegar em Sião. Qual a promessa que nós temos, irmãos? É Canaã. É o céu, irmãos. Por mais que tentaram tirar o céu de nós, que falaram isso, mas o céu existe. E eu creio nas ruas de ouro. Eu creio naquela árvore que dá fruto todo mês, porque está escrito. Está escrito que existe essa árvore, que existe um rio de cristal, ruas de ouro, existe. Talvez não é da movimentação que nós achamos que é, mas existe. Mas a intenção de Deus, a intenção dele, o desejo dele. Qual é o teu desejo, irmãos? Sabe que muitas vezes nós perdemos até o nosso foco dos nossos desejos. Está escrito que Deus, Ele tem prazer na morte do justo, não é isso? Já leu esse versículo, irmãos? Quem já leu? Por que Ele tem prazer na morte do justo? Porque é simplesmente o justo voltando para a casa dele. Está entendendo, irmãos? Alguém me perguntou, acho que foi ontem, sobre a morte. A morte só é uma passagem, é um veículo. Um veículo, simplesmente um veículo, que ela vai levar a pessoa para Deus ou para o diabo. Eu não posso mais, a morte foi vencida, cara. Eu não posso ter medo da morte. Se eu acreditei e acredito que Deus venceu a morte, que Jesus venceu a morte, por que ela é minha inimiga? Ela é só um veículo para nos levar para perto dele, querido. Ninguém vai chegar se não passar por ela, a não ser que haja um arrebatamento. Então entenda, toda movimentação do Senhor, seja qual for ela, o destino dela é nos levar para Ele.
A movimentação do Senhor é me abençoar aqui na terra. Beleza, para te abençoar aqui, para você ser um provedor para o reino, mas o final disso é para Ele. É levar você a Ele. Cada geração existe uma maneira de se mover. É preciso discernir no que se mover para depois se movimentar. Aí que está a questão, irmãos. Josué até então estava parado, paralisado, porque ele não tinha uma ordem. Ele não tinha um comando. Mas ele ficou pensando, eu creio que ele ficou analisando, o que eu vou fazer agora? Moisés morreu, qual que é o primeiro passo que eu vou fazer? Talvez ele esperava por Arão, porque Arão era o sacerdote. Mas Arão já tinha morrido também. Miriam já tinha morrido também. Ele estava sozinho, cara. Da mesma forma, irmãos, nós só podemos nos mover quando nós tivermos com clareza como nos movimentar. Porque chega de perder tempo, de gastar tempo com coisas que Deus não está. Chega de ficarmos frustrados, porque os nossos projetos são bons, mas se Deus não movimentou para aquilo, não vamos fazer mais. Vamos descansar no Senhor. Vamos esperar, porque assim como Ele falou com Josué e colocou Josué como primogênito agora, Ele vai falar comigo, com você. Não vamos mais, irmã, de maneira alguma fazer nada porque é bom, ou porque eu quero, porque eu desejo. Não, vamos nos movimentar a partir de nós entendermos o que Deus quer que nós realizamos. A nossa busca tem que ser o que Ele vai fazer, e não no que Ele já fez. Sei o que o Senhor vai fazer agora. Que talvez Deus fez algo grande no passado na nossa vida, irmãos, e foi glorioso. E talvez nós não fomos tão maduros para entender aquilo, mas foi bom. Só que nós queremos que Ele repete aquela dose. Ele não vai repetir, irmãos. Vai ser diferente. Ele não vai usar da mesma forma. Aquilo passou. Ficamos pegos, irmãos, em saudosas lembranças que não traz nenhuma benevolência para o futuro. Ficamos presos em lembranças boas. Foi bom, conheci fulano, ciclano, que tempo glorioso, meu Deus, e tal. Se eu tivesse o coração hoje, faria diferente. Irmãos, não faria. Porque o que aconteceu, aconteceu porque estava escrito nas nossas vidas. Precisamos entender que agora é diferente. Agora, com o coração que eu tenho, com a mente que eu tenho, as coisas é mais arrochado, irmãos. Há uma maturidade sobre as nossas vidas. Foi glorioso, mas Deus não vai repetir essa dose. Não entra pelo mesmo caminho. Não volte a querer fazer as mesmas coisas. Não, mas eu vou fazer agora diferente, porque agora, para. Então eu falo, tudo que passou foi bom, foi glorioso, glória a Deus, tudo que aconteceu, mas não vai repetir mais. Irmãos, eu entendo o seguinte: se Deus me remover desse ministério, eu posso ir para outro, mas nunca vai ser a mesma coisa. Mudou. Não adianta eu querer fazer lá o que eu estou fazendo aqui. Está entendendo, irmãos? Mesmo que é bom, que é prazeroso, mas Deus não vai repetir a dose mais. Cada movimentação do Senhor é dose única. Então vamos entender a movimentação, entrar nela e ser a resposta para isso. Não vamos perder mais oportunidade, irmãos, mas só vamos agir quando nós entendemos com clareza o que o Senhor deseja que fazemos. Não vamos gastar energia desnecessária, porque nós temos um inimigo que é incansável. O diabo não cansa, irmãos.
Ele está nos pegando o nosso cansaço, fazendo tantas coisas que Deus não mandou nem pediu, e na hora que é para fazer não tem força mais. Aí Ele vem e vence. Meu Deus. Temos que se ajustar ao sobrenatural para entendermos os movimentos de Deus. Observar os movimentos é o mesmo que ser um profeta para entender as estações com suas devidas características. É necessário ajustarmos o sobrenatural para entendermos os movimentos e as estações. Quando chega o tempo, a palavra faz sentido. É preciso ver aquilo que cada um carrega para ser a resposta em toda a movimentação. Irmãos, se nós somos um corpo, nós temos que nos posicionar em que lugar do corpo que eu sou. O problema é que nós estamos tendo conflito, querendo ser a mesma coisa no corpo. Se identifica quem você é no corpo, irmão, e flua naquele ofício, flua naquele cargo, naquele encargo, mas vamos ajustar o corpo. Temos que começar a discernir o sobrenatural, irmãos. Tem pessoas que estão no lugar errado, posicionado de uma forma errada, não está fluindo, está dando trabalho. Então nós vamos ter que remover e colocar no lugar certo, irmãos. Vamos ter clareza do espiritual nas nossas vidas nesse ano. As coisas precisam acontecer. Nós temos entendido que 2019, cara, milagres vai acontecer. E não é só milagres físicos. Eu quero acreditar, irmãos, nós vamos ver o céu aberto, anjos descendo e subindo no nosso meio, realizações espirituais acontecendo, projetos sendo realizados, riqueza vindo sobre o povo, saúde sendo derramada sobre cada um. Cara, eu quero ver criança profetizar no nosso meio. O movimento de Moisés, falar com a rocha, era um movimento, e seria para Moisés conquistar a promessa. Porém, quando Moisés bate na rocha, ele não entendeu o futuro. Ele quis repetir a mesma dose. Lembra que eu falei, o que aconteceu lá, aconteceu, Deus não vai repetir a dose. E Moisés tentou fazer o que ele fez no passado, e Deus não mandou ele fazer da mesma forma. Ele não entendeu o futuro, irmãos, que estava para acontecer. E isso roubou dele, tirou dele o prazer dele entrar em Canaã. João Batista se movimentava sobre o poder político. Ele falava a Roma o seguinte: olha, Roma, esse sistema político é transitório. E ele falava ao sistema religioso, falava assim: olha, o seu tempo é chegado. O seu tempo, religião, acabou. Por isso que eu batizo e ensino perdão fora do templo. A movimentação de João Batista foi outra, não foi ficar no palácio ou no templo. Cada um entendeu o seu mover, irmãos. Se conectou com o agir dos céus. Já estou terminando, estou na metade. Os movimentos que Deus realizou, ou aquilo que Ele prometeu, não irá nos matar. Entenda bem, os movimentos que Deus realizou, ou aquilo que Ele prometeu, não irá nos matar, mas nos promover. Aquilo que Deus falou jamais irá tirar o homem do propósito. Pelo contrário, é só uma promoção para que seja cumprida todos os desígnios do homem sobre a terra. Irmãos, Deus pode mudar a maneira dele agir, mas isso não quer dizer que Ele desistiu de nós e nem vai nos matar por isso. Temos que entender que talvez Ele está olhando e quer nos promover a algo maior. Mas se nós não entendemos isso, nós ficamos frustrados.
Porque nós achamos que eu tenho que ser levita toda a minha vida. Talvez há um tempo que é para você ser levita, querido. Entendemos que eu tenho que limpar a igreja toda a vida, não é um tempo. Nós entendemos isso. Chegou o tempo, cara. Sai. Não se frustra não. Mateus 24, 37, outra movimentação maravilhosa aqui. Mateus 24, 37 diz o seguinte: pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Parece tudo normal aqui, né, irmãos? É isso mesmo, tudo normal. Assim como nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento, está falando em viver na normalidade da vida. Tudo normal. E viver na normalidade da vida é ser surdo para com aquilo que Deus está falando. Nós nos acomodamos com a normal. Tudo normal. E quem não ouve a Deus, irmãos, o diabo tem domínio e rouba toda a palavra que um dia a pessoa recebeu do Senhor. Viver na normalidade é ter medo de acessar a verdade, pois a verdade é o prumo que nos alinha com toda a vontade de Deus, e por fim se torna um andarilho perambulando de mentiras, se escondendo da luz, acessando as trevas e lugares terríveis, e virando as costas para o Criador, perdendo a filiação de Deus, tornando-se filho do diabo. Por quê? Porque a mentira é a sua companheira. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Me digam que sim. Eu quero acreditar que alguma coisa nós estamos entendendo, irmãos. Viver na normalidade é se acostumar com o caos. Viver na normalidade é se acostumar com o pecado. Viver na normalidade é fazer parte da roda dos escarnecedores. Tudo normal. Nenhum palavrão aflige mais ao ouvido. Nenhuma palavra mais pesa no coração. A pessoa denigre Deus, denigre a religião que a pessoa segue, mas não afeta ela, porque fala, não conhece a verdade. Não, é porque está vivendo a normalidade. Na realidade, o mundo tem influenciado a pessoa, e não a pessoa influenciado o mundo. O problema está aí. Você fala, a minha vinda será como nos dias de Noé. O povo vai viver na normalidade. Para eles vai ser tudo normal. O pecado não tem mais problema. É uma decisão da pessoa. Não, irmãos. Há uma urgência para os nossos dias em ter clareza. Precisamos ter clareza, irmão, de separar as críticas das denúncias proféticas. É preciso saber que quem traz juízo é Deus, e não o diabo. Quem traz juízo é Deus, irmãos, não é o diabo não. E que Deus pratica a justiça, pratica o juízo. Deus pratica o juízo, mas o homem tem que praticar a justiça. Estão comigo aqui, irmãos? A pessoa quer criticar e fala que aquilo é algo profético, não é uma crítica. Vamos ter clareza nisso, irmãos. Vamos entender o que é profético e o que não é. É tempo da movimentação dos céus agir na nossa vida.
Nosso chamado, o meu chamado, o seu chamado, como filhos do Senhor, é praticar a justiça, estabelecer a verdade e promover a paz. Sabemos que nós somos um portal de glória para queimar todo pecado e corrupção. A mentira não pode ter espaço no nosso meio. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. 1 João 2,29. Deus clama por homens que são canal de justiça, para purificar todo o ambiente. É tempo, o mover dos céus, irmãos, é tempo dos profetas apontarem o caminho, não os defeitos. Porque os defeitos nós já temos o diagnóstico, irmãos. Nós já sabemos o nosso estado como igreja. Então não é tempo mais dos profetas falar do problema da igreja. É tempo dos profetas começar a apontar o caminho. Apontar dedo na ferida da igreja só traz dor, irmãos. Ah, porque a igreja é assim, porque a igreja é assado, porque a igreja é assim, a igreja não dá certo, eu vou para outra. Isso é feridas, irmãos, traz dor. Nós não estamos nesse tempo mais de ficar apontando o dedo nas feridas da igreja, não. Nós temos que apontar o dedo e mostrar o caminho. Olha, o caminho é aquele, siga ele. Ah, mas fulano, o caminho é ele, siga ele. Ah, mas a igreja, o caminho é ele, siga ele. Não é mais apontar a igreja, irmãos. Esse diagnóstico nós já temos. A leitura atual, irmãos, é que chegou o tempo dos profetas começarem a carregar o óleo e guardar suas espadas. É tempo de nós, como homens e mulheres de Deus, começar a ter uma botija de óleo para trazer cura para os enfermos e guardar nossas espadas. A guerra Josué já enfrentou, querido. Ele já conquistou o que tinha que conquistar. Agora nós temos que desfrutar disso. Só que as nossas guerras são internas, são com os nossos próprios irmãos. Por quê? Porque nos tornamos profetas desalinhados com o propósito, que carrega o encargo, que perdeu o ofício e que está vivendo um mercenário. Estou na última página, Zá. Em Lucas 13, do 6 ao 9, algo interessante para nós. E passou a narrar esta parábola, Cristo falando: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela não o achou. Disse então ao viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, para que não ocupe espaço na terra, pois era inútil. Respondeu ele: Senhor, deixa este ano ainda até que eu cave em redor e lhe deite estrume. Se o fruto, e se no futuro der fruto, bem, mas se não, corta lá. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? É tempo de escavar as nossas figueiras até expor as nossas raízes e colocar esterco. Esterco é humus. Humus significa humildade. Isto está ligado em trazer humildade para o centro de nossas reuniões. E se tratar na mesa, não nos púlpitos.
Nós temos que começar a trazer as nossas mazelas, irmãos, para fora, para permitir que haja cura, irmãos. O tempo é esse. O tempo não é mais de ficar perambulando por ministério em ministério, por querer um ministério que satisfaz o meu desejo próprio, um ministério que me convém congregar ali porque ele é muito bom e aplausível para mim. Não, é tempo de nós expormos as nossas raízes, o tempo é de nós mostrar as nossas mazelas, e permitir que o Senhor cure-nos, permitir que alguém deite óleo em nossas feridas, e as nossas feridas precisam ser tratadas não no púlpito mais, irmãos, mas é nas nossas mesas, nas nossas intimidades. O púlpito não é lugar mais para ferir ninguém, irmãos, é só para mostrar o caminho, que os profetas que usar esse lugar, apontam o caminho, não mais a mazela da igreja, que traz uma solução, que não seja um diagnosticador dos problemas da igreja. Não precisa ouvir, ela sabe. Vamos trazer direção agora. Como eu fui com Moisés, eu sou contigo, Josué. Ele fala agora: como eu fui com Josué, eu sou com você, meu filho. Está entendendo, irmãos? Deus não mudou, Ele se movimentou. Josué morreu tantos profetas, mas levantou essa geração que é eu e você. E Deus fala: não temas, não tenha medo, seja corajoso, seja valente. Eu vou movimentar diferente do que movimentei com eles. O cajado deles não serve para você, o teu cajado tem outro nome. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Qual é a movimentação de Deus para a tua vida? O culto ficou chato? Ficou estendido demais? Mas é a movimentação dos céus e temos que ser gratos a Ele por isso. Deus tem transicionado no nosso meio tem sido abalado. A nossa estrutura tem sido abalado pela palavra do Senhor. E nós vamos nos movimentar conforme a clareza dos movimentos de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Que essa palavra pegue você por dentro, irmãos. Que essa palavra possa marcar você nesse dia. Não toma decisão precipitada pelo teu coração. Se Deus não falou ainda, espere Ele falar. Se Deus não sinalizou, então espere Ele sinalizar. Faça como Josué. Enquanto ele não ouviu o Senhor, ele não fez. Enquanto ele não teve clareza do que era para fazer, ele não fez. E nessa manhã Deus quer nos levar para esse mesmo lugar. Nenhuma atitude nossa vai sair fora do controle do Senhor. O problema é que nós podemos agir da nossa forma e vamos sofrer consequências depois. O problema é que muitas vezes, irmãos, nós tomamos decisões precipitadas, e aí o nosso orgulho e soberba nos impede de voltar para trás. E aí uma caminhada numa bancarrota. Por quê? Porque usou o nome de Deus em vão. Deus não mandou você fazer. Que nessa manhã esteja atento àquilo que Deus, não o teu coração, não os teus planos, não os teus projetos, mas aquilo que Deus determinou sobre a tua vida. Porque se você fizer assim, ouvir a voz do Senhor atentamente e obedecer seus mandamentos, prosperareis. Se errou, conserte. Se pisou na bola, se conserte. Falhou, faça de novo. Mas chama Ele para perto. Quanto mais perto dele,
mais nítido vai sendo a voz dele. Senhor, muito obrigado, Pai. Nos leva para esse lugar de entender a Tua movimentação nos nossos dias, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai amado, a nossa negligência. Perdoa a nossa estupidez, a nossa arrogância, a nossa presunção, o nosso achismo. Perdoa a nossa falsa espiritualidade, Senhor. Perdoa, Deus amado, porque nós estamos precipitados nas nossas ações. Tomamos atitudes precipitadas conforme o nosso coração. E eu peço perdão por tudo isso nessa manhã. Nos ensina, Deus, a ouvir, estar atento à Tua voz, a fazer conforme os Teus comandos, a realizar conforme os Teus projetos, Deus. Não nos deixa nos enganar com questões e situações adversas, papai querido. Que possamos trazer a mesma palavra que o Senhor liberou para o nosso irmão Josué, que o Senhor não o deixaria desamparado. Essa palavra é para mim, é para os meus irmãos, que ela possa começar a borbulhar dentro de nós, e possamos começar a viver com clareza, Deus, que o Senhor está presente nas nossas vidas, Senhor, que nada vamos fazer sem o Teu conhecimento, papai, que as nossas guerras, quem vai guerrear é o Senhor, que as nossas pelejas, quem vai pelejar é o Senhor. Nós só vamos ouvir e contemplar os feitos do Senhor. Tira o nosso coração do passado que está cativo, Pai. Nos faz projetar um futuro, algo maravilhoso, papai. Que nessa manhã o Senhor nos pegou por dentro e possamos ser a resposta para esses dias. Aleluia! Aleluia! Oh Deus! Santo é o Senhor, Deus de Isaac, de Abraão e de Israel, nosso Deus poderoso, o Senhor da guerra. Nos ensina, Deus, a habilitar os nossos filhos. Aquele que é Deus em carne, Jesus. Aleluia! Excelente, superior. Jesus. Oramos por você, para afirmar você nessa palavra, para estabelecer você nesse entendimento. Se você quer ajuda na oração, sai do teu lugar que nós vamos orar por você. Não, pastor, ora por mim. Vou me posicionar agora. Você pode sair do teu lugar, vir aqui à frente que vamos orar por você. Para me ajudar aqui na oração, por favor. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o esplendor da glória do Pai, a representação exata do seu ser. Talvez você quer tomar uma decisão, mas ainda não viu com clareza o Senhor. Eu quero convidar você a vir cá para frente.
Nós ajudarmos para que você tenha certeza, convicção daquilo que você vai fazer. Deus está mudando o mover da vida de algumas pessoas. Deus irá direcionar você para fazer conforme a vontade dEle. Ele vai ensinar você a ouvir a voz dEle, ter discernimento se é a voz dEle mesmo ou não. Meu Deus, oh aleluia! Assentou-se à direita do Pai em majestade. Sim, Deus! Xerebacandaramanás, Rocondorocolomaxiriandarabassuricarabalas, Essa é Recandalabassuricalablachoricandalablas. move toda a terra pra você. Aleluia! Jesus, Sim, Jesus! Sim, Jesus! aquele que fez paz entre homens e Deus, aquele que é Deus em carne, Jesus. Esse Vimos paz no teu povo, Senhor. superior. Se você quer que o Senhor endireite os teus caminhos, irmãos, é o momento. É o momento para Deus endireitar o seu caminho.